E aí, meu nome é Otávio. Nessa quinta aula eu vou dar continuidade na programação em JavaScript. Nessa aula eu vou falar sobre algumas estruturas de repetição, que é o for, while e o do while, e o método length, que ajuda a trabalhar com o for. Como que funciona o for? Se a gente tem um array e a gente quer escrever os elementos desse array, se ele for pequeno, a gente consegue fazer isso tranquilamente. A gente pode escrever linha por linha e ter o nosso resultado. Agora, se esse array ele tivesse um tamanho muito grande, escrever linha por linha ia ficar complicado, ia ficar trabalhoso, ia ser suscetível a erro. E para resolver esse problema, a gente pode usar o for. Como que o for funciona? A gente escreve o for, abre o parênteses. Aqui no começo a gente define onde que vai iniciar, depois a gente coloca a condição de repetição e depois o incremento. Daí a gente abre a chave e dentro a gente coloca o nosso código que vai ser executado a cada repetição. Daí como que isso ficaria com o nosso exemplo aqui em cima? A gente escreve o for, a gente inicia com 0, o índice. Enquanto o índice for menor que 3, a gente executa esse código aqui, que é o console log lugares e o índice. E o nosso incremento seria de 1 em 1. Que daí a gente consegue o resultado. Na tela ele vai escrever Londres, Japão e França. Um método muito útil para a gente usar com o for é o length. Às vezes a gente está trabalhando com código que o nosso array não tem um tamanho fixo. Se não tem um tamanho fixo, na hora de entrar no for, a gente não saberia qual a nossa condição que a gente colocaria. Quando a gente sabe que o tamanho é 3, a gente coloca 3. Mas se for 5 ou 10 ou 100, na hora a gente não saberia como fazer. Daí a gente pode usar o length, que daí ele retorna o tamanho do nosso array. Daí se a gente for usar o nosso exemplo anterior com length, a gente tem essa opção. Que aqui onde a gente colocou 3, ao invés de colocar 3, a gente coloca o lugares.length, que daí ele vai retornar o tamanho do nosso array. E vale lembrar que o length ele retorna o tamanho do array e o nosso índice do array ele começa com 0. Daí o primeiro elemento ia ser 0, o segundo seria o 1 e o terceiro seria o 2. E como a gente está aqui com o menor, o 3 ele não chegaria. Daí o nosso repetição iria só do 0 até o 2. Agora a gente tem o while. O while a gente usa quando a gente não tem noção de quantas repetições a gente vai fazer. Como que ele funciona? A gente escreve o while, abre o parênteses, coloca a nossa condição de execução e entre chaves o nosso bloco de código. Para o exemplo que a gente estava trabalhando, do for, a gente transforma o while dessa forma. A gente define o nosso índice, enquanto esse índice for menor que 3, a gente escreve no console os lugares, usando o i como índice aqui. Se a gente só escrevesse essa linha, o nosso while ia repetir infinitamente. Daí a gente tem que lembrar de atualizar a nossa condição. Nesse caso, a gente faz um incremento de 1. Outra estrutura de repetição é o do while. Qual que é a diferença do while para o do? O do while, ele executa
pelo menos uma vez o nosso código. Que a gente escreve da seguinte forma: a gente coloca o do, coloca o nosso bloco de código e a condição de repetição. Dessa forma, a gente garante que ele vai executar pelo menos uma vez o nosso código. E assim como o while, a gente tem que definir lá fora a nossa condição e atualizá-la aqui dentro. E é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo e a gente se vê na próxima aula. Até!